A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Estou muito feliz de estar aqui e conhecer mais uma parte do rebanho que vai morar nos céus. A convite do nosso amigo, irmão Ian, de longo tempo, muito tempo atrás. Eu fico muito feliz de estar aqui, rever alguns amigos, alguns conhecidos e ver o que Deus tem feito na vida de jovens que realmente dão ouvidos ao chamado dele. E o Ian é um desses jovens. Nós tocamos juntos no ministério aí, mas eu fico muito surpreso ver ele no culto e acredito que ele ou outras pessoas ficam mesmo surpresas comigo pregando. Quem me conheceu há alguns anos atrás viu que só Jesus, só Deus pode fazer essa obra, mudar uma pessoa desse jeito. Enquanto você abre sua Bíblia, por favor, no livro, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, eu gostaria de primeiramente honrar o meu pastor, Enéas Francisco, que está em Vitória do Espírito Santo, mas que concedeu a sua bênção para mim estar aqui hoje. Acima dele eu quero honrar a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida e por tudo que ele vai fazer ainda. Eu creio assim. Esse ministério, uma coisa bem rápida, esse ministério que Deus me confiou, ele vai fazer 2 anos agora no final do ano de 2013. E pessoas que, como eu falei para vocês, pessoas que me conhecem há alguns tempos, o irmão Fábio, o Júnior aí, dizem que talvez seria impossível, pastor, eu estar aqui. Mas Deus, ele gosta das coisas que são impossíveis. Desse jeito. Ele pega aquelas coisas que o mundo já não quer mais, que não dá mais valor, que não dá mais expectativa de mudança, e ele, não que ele exalta, mas ele usa. E a exaltação é consequência. Aleluia. Deve olhar. Glória a Deus. Primeiro livro, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, por favor. Eu quero agradecer também a vida do meu amigo, meu irmão aí, camarada, irmão Anderson, doutor Anderson Souza. Deus abençoe a sua vida, a irmã Márcia, sua esposa, seu filho Mateus. Irmãos, eu quero também dar honra a quem tem honra, e eu quero dar honra à minha noiva, assim posso dizer. Você acredita que foi hoje o mistério? Gente, mas bem difícil. De repente a gente estava lá num jantar, um almoço de família, e a mãe dele no final falou assim, eu torcendo para ela esquecer. Agora eu fiquei de pé que o Renato e a Adriana tem alguma coisa para falar. Eu falei, misericórdia agora. Eu falei, eu não. Ela já falou, não, eu não, ele que tem que pedir. Aí o pai já fechou a cara na hora, né? Porque para botar o medo. Mas foi bem, só agradeço a Deus. Glória a Deus. Essa mulher de Deus na minha vida. Você pode aplaudir a Deus pela vida. Eu quero honrar a Deus por todas as vidas que estão aqui. Você vai por meia hora e talvez aguentar eu falar, pode ser ou não? Você vai aguentar por meia hora o Espírito Santo de Deus falar amém? Amém. Quando falou eu, você ficou meio assim. Falou Espírito Santo, você gostou. Bom, o texto diz assim. Eu quero ler capítulo 4, a partir do versículo 11. Assim diz a palavra do Senhor: ordene e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo. Diga exemplo. Diga exemplo. Para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Só isso. Feche sua Bíblia, coloque na cadeira, por favor. E eu quero não, agora na oração do pastor Abraão, eu quero agradecer a Deus do pastor Abraão pela oportunidade, pela confiança. Deus abençoe. Eu quero orar por você, com você na verdade. Feche seus olhos, por favor. Deus, nós te louvamos. Até aqui nós te exaltamos, Senhor, entoamos canções a Ti. E a Tua presença, a presença do Teu Espírito Santo já está aqui no nosso meio. Deus, só não sentiu, Senhor, quem não quis. Porque a atmosfera de adoração a Ti está muito grande. Senhor, eu não sei como os Teus filhos entraram aqui, eu não sei de que maneira estão os lares deles, suas famílias. Mas eu sei, Pai, que eu sirvo a um Deus que pode trabalhar, que pode trabalhar nas causas impossíveis desta noite. Senhor, nós pedimos a Ti também que o Senhor segue este local com os Teus anjos. Deus, e se o Espírito, Senhor,
nossa atenção ainda resiste dentro deste lar, dentro dessa casa de oração, que ele bate retirada pelo poder que é o nome de Jesus. Senhor, que possamos ouvir a Tua palavra e aplicá-la nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Quando você se assentar, por favor, você pode aplaudir ao Senhor por melhor que você. Eu quero que você preste bastante atenção na palavra de Deus para você nessa noite. A gente tem andado em alguns lugares por aí e nós temos visto que muitas vezes as pregações elas mal começam, as ministrações elas mal começam e o corpo já está gritando. Mas isso não que isso seja errado, mas se você acabar o culto e você for perguntar para essa pessoa que está pulando, gritando e falando, se você for perguntar para ela o que foi pregado, ela não vai entender. Ela não vai saber, dizer, eu não sei, senti tanta vez de Deus que eu não entendi. Mas então alguma coisa está errada, porque a minha palavra, a palavra de Deus diz assim, que nós precisamos ouvir a palavra, para que possamos criar a fé dentro de nós. Então eu quero que você preste bastante atenção na palavra de Deus. Você evite a conversa, você fique quietinho e depois, e com certeza o Espírito Santo de Deus vai trabalhar no seu coração. Aleluia. Bom, nós temos um texto que Paulo ele escreve a Timóteo. E a tarefa de Timóteo na igreja da cidade de Éfeso não era pequena. Timóteo, ainda que ele era considerado um homem jovem, ele tinha a tarefa de exortar e ensinar a palavra de Deus para aquela igreja recém-formada em Éfeso. É bem verdade que na primeira carta, para Paulo tirar, para ajudar Timóteo a corrigir certas pessoas que estavam cometendo um erro doutrinário, ele disse assim: Timóteo, eu vou dar uma dica para você de como se deve proceder dentro da casa de Deus. Embora Timóteo ainda fosse jovem, ele teria que ensinar e orientar algumas pessoas que eram mais velhas daquele. Não, tinha uma coisa que o judeu é. Se existe algum judeu aqui de origem judaica aqui, me perdoa, mas tem uma coisa que o judeu era uma pessoa teimosa e orgulhosa. O judeu, é muito difícil, você que não é judeu, corrigir um judeu. É muito difícil você que não está dentro do judaísmo, você querer pregar para uma pessoa que adere e vive o judaísmo. Eles são pessoas orgulhosas. Alguns sim já se converteram e acreditam no que nós acreditamos, que o Messias já veio e um dia ele vai voltar para buscar essa vida. Mas outros estão esperando ainda o Messias vir. Porque para ele o Messias teria que vir num cavalo branco, com poder e glória, arrebentar Roma e tomar de novo o controle da situação para os judeus. Mas Jesus ele não veio assim. A Bíblia diz assim que o Senhor dos Senhores, Jesus, o Filho de Deus, ele, em certo momento, ele entrou pela cidade, não tinha um mendigo, ele não tinha parecer nem formosura, e nem algo que nos agradasse. Mas a palavra de Deus diz assim que também ele foi ferido, transpassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, para você pregar para um judeu era complicado, não. E Paulo ele sabia muito bem disso, porque ele tinha uma formação judaica. Ele estudou com um dos melhores mestres daquela época, o doutor Gamaliel. E ele sabia, no verbo popular, a treta que Timóteo ia enfrentar ali naquela cidade. É verdade que Éfeso, se vocês forem analisar na história, você vai ver que é uma cidade que tinha milhares de outros deuses a serem servidos. E a principal deidade, divindade, que tinha em Éfeso era uma deusa chamada Diana, ou Ártemis. Imagina só uma recém-igreja evangélica implantada ali na cidade de Nossa Senhora da Aparecida. Imagina uma cidade onde as pessoas vão ali para adorar imagens. As pessoas vão de a pé, de Itapira, de São Paulo, de onde for, para pagar algumas
o Senhor com uma igreja ali, recém-formada, recém-inaugurada, seria fácil? Não, seria difícil. Porque é uma cidade que adora outros deuses, adora outros deuses. E Timóteo era um jovem, mas Paulo orientava ele, sabia muito bem o que ele teria pela frente, o que ele estava passando e o que ele teria pela frente. Bom, na segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo encoraja Timóteo a continuar pregando a palavra. Porque, meus irmãos, é bem verdade que Timóteo, como qualquer outro ser humano, num certo momento da sua vida, ele desanimou, pastor. E quem de nós, em certo momento da nossa vida, nós não desanimamos? E isso eu não estou falando só no meio espiritual, na igreja, eu estou falando com a nossa faculdade, com o nosso trabalho, com as pessoas que estão do nosso lado. Pastor, já passou por isso? Com certeza. Eu já passei. Quem não passou, por favor, levante a mão, porque eu quero conhecer o segredo disso. A gente chega em certos momentos da nossa vida que nós passamos por desânimo, por tantas lutas, que nós queremos caminhar para trás. E é bem verdade que às vezes nós ouvimos grandes ministrações da palavra de Deus sobre o povo de Israel, que estava de frente ao mar. E eles olharam para trás e reclamaram, porque afinal de contas, na frente deles estava um mar gigantesco, e atrás viam seus inimigos babando, querendo matar eles. Nós criticamos o povo de Israel, nós falamos, olha só esse povo, olha, não teve fé. Mas, meu amado, eu quero ver você estar no lugar deles. Isso acontece hoje. Talvez não estamos em frente ao mar físico, mas talvez estamos hoje em frente ao mar de dificuldades, um mar de contas, um mar de desânimo. Isso é normal. Mas a questão é que nós não podemos permanecer no desânimo. Não podemos permanecer naquilo que nos para, nos deixa estáticos. Paulo já dizia assim, olha, deixo as coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. E Timóteo, ele acredita que ele passou por isso. Afinal de contas, ele era jovem. E nós jovens, de 1 a 100 anos, enfrentamos situações assim. Às vezes nós estamos no primeiro ou no segundo ano da nossa faculdade, e bate aquele desânimo, eu falo isso porque acontece isso comigo. E aí nós já queremos parar tudo, esse negócio não é para mim. Às vezes nós estamos no primeiro ano do nosso trabalho, quem sabe, pastor? E por que o fulano e o ciclano foi promovido e nós ainda não? Nós desanimamos e queremos parar. Eu vou pedir a conta desse negócio. Peraí, eu vou pedir a conta desse negócio. Eu não estou aguentando mais. Esse rapaz não me reconhece. Eu trabalho tanto aqui. Quem nunca falou isso aqui? Levanta a mão. Timóteo, ele era jovem como eu e você, querido. Mas Paulo, ele sabia, pela vivência dele e pela intimidade que ele tinha com Deus, que tudo que Timóteo precisava, tanto para corrigir quanto para se fortalecer, ele encontrava na palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. E sabe qual é o meu problema e o seu problema hoje? É que muitas vezes o problema acontece, as situações da nossa vida nos afligem e nós corremos para todo lado, pastor. Nós corremos para o nosso melhor amigo, nós corremos para o vizinho da esquerda, para o vizinho da direita, nós corremos, deixa eu falar uma coisa para você, até para o pastor, para chorar. Mas nós não corremos para isso. Aleluia, glória a Deus. Ah, Renato, quer dizer que eu não tenho que falar com o meu pastor, com o meu melhor amigo? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, primeiro de tudo, você pode falar com o seu pastor, afinal, ele é um anjo da igreja, ele está aqui para te aconselhar, para te mostrar para onde você deve ir. Você pode falar com o seu melhor amigo, com a sua melhor amiga, mas primeiro de tudo, meu querido, senhoras e senhores, você precisa entender que você precisa recorrer primeiro de tudo ao seu Criador. Aleluia. Ao Deus dos céus e da terra,
Aleluia. Aquele que pode transformar as coisas impossíveis nas possíveis. E Paulo, por ele passar por tudo que ele passou, ele sabia. E ele diz a Timóteo isso. Em 2 Timóteo 2,15 ele diz assim, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino da palavra. E depois ele diz, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra de Deus. E a questão é que, gente, nós queremos muito chegar aqui e entoar as nossas melhores canções para Deus. Nós queremos muito, aqueles que gostam de estudar muito a música, nós queremos muito ser exemplo para tantas outras coisas. Mas quando se fala de leitura de Bíblia, nós jovens deixamos a mesa de jogo. Você consegue ler a atualização do seu Facebook? Você consegue ler o seu Twitter? Você consegue ler uma revista Veja? Você consegue ler a Tititi? Você consegue ler a sinopse da novela que o Félix vai matar o pai dele? Mas você não tem tempo para tirar, para ler um capítulo da palavra de Deus. É verdade, é isso aí mesmo. Fala, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós ainda Aleluia. abrimos os braços e falamos, Senhor, me usa. Pai, eu quero ser diferente na minha geração. Mas como assim? Você quer ser diferente para quê? Você quer ser usado como? Se você tem tempo para a sua namorada, você tem tempo para o seu Facebook, você tem tempo para a sua faculdade, você tem tempo para o seu trabalho, mas não tem tempo para a palavra. Aleluia. Aleluia. Eu me perdoa, mas se você entrou aqui querendo escutar uma palavra de renovo espiritual, querendo sair em transe daqui, eu não te prometo nada, mas eu te prometo que a palavra de Deus, se você abrir seu coração, ela vai entrar aí. E além de você ouvir, você vai começar a aplicar na sua vida. Se você crê, aplaude o nosso Senhor. Timóteo, e Paulo, ele, no versículo 12 aqui, foi isso que me chamou muita atenção nessa palavra. Paulo diz assim para Timóteo: Timóteo, é o seguinte, que ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem. Eu quero fazer um parênteses aqui. E como a gente vive isso hoje, o desprezo. Você vê que serial killers, nos Estados Unidos tem muito isso. O cara chega numa sala de cinema ou num lugar público e senta bala em todo mundo. Né? E aí você vai perguntar para o cara lá na cadeia, ele vai falar, eu fui desprezado, ninguém gostava de mim, por causa disso, aquilo. Você vê esses assassinos, estupradores, os caras, se você for pesquisar a vida deles, ou algum tipo de entrevista que ele deu, o pastor, ele vai falar para você, eu fui desprezado quando eu era criança, quando eu era jovem, e é por isso que eu fiz isso mesmo. Trazendo para a nossa realidade, você vê esses caras, esses camaradas que assassinam no Brasil, que roubam, que matam, que traficam. Você vai ver que em algum momento da sua vida ele falou que ele foi desprezado, e realmente ele foi. Realmente em algum momento da sua vida, a sua família não quis saber dele, os seus amigos, nem amigos ele tinha, nem colegas. Talvez ele frequentava alguma igreja e ele saiu e as pessoas nem ligaram para ele. Parentes, aí está a importância, meu querido. Se você está sentindo falta de alguém aqui nessa noite, chega na sua casa, manda uma mensagem, liga para ele e fala assim, meu querido, senti sua falta. Os jovens estão saindo da igreja, as pessoas estão saindo da igreja hoje porque não existe mais isso. O cara fica 15 dias sem ir para a igreja, depois ele vem e você não lembra nem mais o nome do camarada. Mas nós declaramos tanto que nós somos uma geração do amor, que nós vivemos, te amo Jesus, te adoro frente ao dono, te dou
atitudes. E se você falar que ama a sua esposa, só vai bastar. São atitudes do dia a dia. Então, querido, está sentindo falta de alguém? Liga, mostra o amor que Deus colocou em você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E Paulo ele sabia disso. Mas não era por causa dos maus tratos, da pessoa ser desprezada na sua juventude, que é motivo para ela sair fazendo o que ela faz, matando, roubando, destruindo, traficando. Aí, Renato, mas como assim? Você não conhece aquela pessoa assim? A história, não estou falando de Bíblia não, estou falando de história, nossa história, do nosso mundo. Fala de uma pessoa, de um jovem chamado Albert Einstein. Albert Einstein, na sua adolescência, na sua juventude, ele era desprezado. Um camarada que só tirava nota boa em matemática. Segundo a sua biografia, a sua mãe diz que ele se sentava no recreio, na hora do intervalo, pastor, e as crianças não queriam saber dele não, chamavam ele de burro. Ai, seu burro, imagina só, criança é terrível. Na sala de aula, todo mundo acertando as coisas, e o tadinho do Einstein só na matemática. Não sabe matemática, português, não falava errado, talvez, desprezado. Seus pais não queriam saber. Pô, esse papai não tem jeito, não tenho nada contra catador de lixo, pelo contrário, é um serviço digno como qualquer outro. Mas talvez isso vai ser catador de lixo, isso aí vai ser garimpo. Mas quem conhece Albert Einstein? Levanta a mão. Não, só de ouvir falar, não precisa ser Albert Einstein. O cara foi um dos maiores homens do século XX. Desprezado, maltratado, deixado de lado. Então, crente, aí vai um recado para você. Se você, por acaso ainda, fala, mas eu sou tão desprezado, tadinho de mim, coitadinho, ninguém me dá oportunidade na igreja, ninguém me dá oportunidade de pregar, o meu patrão não reconhece meu trabalho, o fulano não gosta de mim, ai, mas minha namorada largou de mim. Meu querido, eu tenho um recado para você, isso não é motivo para você ficar do jeito que você está. Isso não é motivo para você parar na sua vida. E quando eu digo isso, eu não digo só vida espiritual, eu digo na sua vida profissional, na sua vida escolar. Isso não é motivo. Se você tem algum problema, meu querido, entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala ao Deus que te ouve e ouve. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Eu não sei se você não está numa atmosfera tão boa. Glória a Deus! E sobre isso que eu quero pregar para você nessa noite. Eu prometo que eu vou ser rápido. Mas eu quero falar para você. Se fosse para dar um tema para essa mensagem, talvez seria exemplo. E o que é um exemplo? Um exemplo é algo para nós copiarmos. Para nós termos como... Nossa, eu quero me espelhar naquilo ali. E na segunda parte desse versículo 12, Paulo diz assim, depois de ele falar, ninguém te despreza por você ser jovem, mas, seja um exemplo. E quando nós falamos no exemplo, quem de nós não quer ser exemplo, querido? Talvez você queira ser exemplo na sua faculdade, quer ser exemplo no seu trabalho. Você quer ser um exemplo aqui na igreja, as pessoas olharem para você e falam, nossa, olha o irmão Iá, eu quero ser igual a ele. Olha o pastor Abraão, eu quero ser igual a esse homem de Deus. Mas para que você seja um exemplo, querido, você é necessário uma palavrinha, investimento. E talvez você ouça essa palavra e você lembre logo dos seus cursos de administração, das suas aulas. Mas isso se aplica à vida espiritual também. Paulo, ele diz assim, na primeira carta de Coríntios, capítulo 11, versículo 1: sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, sejam exemplos meus, que eu seja exemplo para vocês.
como Cristo é exemplo. Aleluia. E Glória. Paulo sabia muito bem disso, então ele começa a passar isso para Timóteo. Ser um exemplo na sua vida precisa de investimento, precisa de dinheiro, precisa de investimento de tempo, precisa você renunciar. O que a irmã falou aqui, muitas coisas, para que você possa ser exemplo. Mas Renato, como assim ser um exemplo na faculdade precisa de investimento de dinheiro? Lógico. Ou será que você vai deixar atrasar as mensalidades da faculdade? Ainda que você faça o FIES, depois de 1 ano e meio que você terminou o curso, meu irmão, é todo mês ali, ó. Por quê? Se você não pagar, você vai ser processado. Aí você deixa de ser um exemplo bom, você é um exemplo ruim. Você precisa no investimento, você precisa na faculdade, precisa investir dinheiro. Na faculdade, para você ser um exemplo, você precisa investir tempo. Por quê? Meu irmão, se você não pegar lá, não ouvir as aulas, não ver as aulas, se você não determinar certo tempo da sua vida para estudar, você vai bombar na faculdade, você vai bombar na escola. É necessário investimento de tempo da sua vida. E outra coisa, você precisa investir nos seus relacionamentos. Para que você seja um exemplo no seu namoro, no seu noivado, no seu casamento, meu querido, você precisa investir dinheiro. Sim ou não? Vocês estão em dúvida? Sim ou não? Sim. Deixa eu explicar para você. Pastor passar 5 anos sem dar uma lembrancinha para a pastora, o que vai acontecer? Sem levar ela para comer um lanchinho de vez em quando, o que vai acontecer? Tá vendo? Você querido precisa investir dinheiro no seu relacionamento, não sobrevive sem investimento de dinheiro também. Infelizmente nós vivemos um mundo capitalista. E sem o heaven money, sem o buchicho, como dizem por aí, não tem amor que aguente. Eu quero ver se começar a atrasar a conta de luz e seu marido não for trabalhar para pagar a conta de luz. Eu quero ver no relacionamento, vamos falar assim, eu e a Adri, que somos nós, se eu chegar numa lembrancinha assim, amor, para você, nossa, sorriso da vida aqui. Bem assim. Aí, tá vendo? Quero ver se o Ian chegar lá, amor. Não sei se ele faz isso, mas se não faz, é profético. Amor, há um buquê de rosas para você, eu te amo. Faz o normal, não precisa responder, mas não posso daqui. É necessário investimento. É necessário investimento de tempo, porque você precisa tirar um período para ficar com a sua família, querido. Você precisa tirar um período para ficar com a sua namorada. Mas cuidado com esse período, né, cristão? Cuidado com esse período, se o negócio começa a esquentar, ó, sai fora. Você precisa de investimento para você ser um exemplo. Na sua empresa também, você precisa de investimento de dinheiro, sim ou não? Também, deixa eu explicar para você. As empresas que não dão alimentação, e mesmo as que dão, descontam alguma coisinha do seu salário. Que seja um valor simbólico, mas desconto. E aqueles que não têm, precisam levar o quê? Sua marmitex, sua quentinha. E isso, ó, custa uma grana. Investimento de tempo é o que mais tem dentro das empresas. O patrão chega a olhar, dá para você ficar até as 10 da noite. Ô fulano, dá para você ficar até as 5 aí para mim trabalhando, se você sai às 12h30. Jesus da glória, você fala como queria, mas você quer ser um exemplo, você quer ser promovido, começa a ser um exemplo na sua empresa, querido. E até no modo de você se portar dentro da sua empresa. Tem crente que só misericórdia, aqui não tem, mas lá em Campinas tem um monte assim. Que o patrão, olha, eu vou falar para você. O patrão fala para trabalhar, misericórdia, a mesma coisa que o diabo fala com ele aqui mesmo.
Pô, querido, você quer ser promovido ainda desse jeito? Jovem, você quer se almeja um cargo melhor na sua empresa? Seja um exemplo de cristão. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Cristo era um exemplo para nós. E não é só espiritual, não. Uma certa feita, chegou o momento de cobrar os impostos, de recolher os impostos. Jesus diz assim para Pedro: ó, vai lá, dentro da pega um peixe lá, dentro da boca do peixe vai ter uma moeda. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus era exemplo em todas as circunstâncias. Você precisa, se você quer ver mudança na sua vida, você quer ver a sua vida fluir, seja um exemplo. Aleluia. Seja um exemplo na sua faculdade, seja um exemplo na sua família. Eu conheço pessoas que dentro da sua própria família, só Jesus na casa. O pai e a mãe não quer ser crente não, porque vê o exemplo do filho. Fala assim: eu vou ser crente desse jeito, meu filho fica onde eu estou. O filho não quer ser crente não, porque vê o pai e a mãe. Dentro da igreja está levantando a mão, glória a Deus, aleluia. Mas chega em casa, é palavrão para todo lado. E dá até uns petelecos na cara da mulher. Nós estamos vivendo uma geração de crentes, de cristãos de fachada, que quando chegam na porta da igreja, eles vestem uma máscara. Eu faço crente. Mas quando saem da porta para fora, eles são outra pessoas, totalmente irreconhecíveis. Antigamente, isso não falo só por causa de roupas, não. Antigamente, na época da minha mãe estudar, as pessoas sabiam quem eram os cristãos, nas escolas, por onde eles passavam. Hoje, meu querido, tem crente que você não sabe ver se ele é do mundo ou se ele é cristão. Mas eu acredito, e eu vou profetizar. E para eu profetizar, eu preciso de uma mão direita levantada, por favor. Aleluia. Eu acredito que nessa noite vão sair cristãos daqui. Vai sair uma geração daqui que vai ser espelho para muitas outras pessoas. Eu acredito que nessa noite, essa igreja, se não for e se é, vai ser muito mais espelho para outras igrejas em Itabira e pela região. Para que quando eles olharem para essa igreja e falar: opa, peraí, ali tem alguma coisa diferente. Ali tem uma coisa que eu nunca vi. Se você crê nisso, adorado ao Senhor, por favor. Seguindo. E a primeira coisa que Paulo diz a Timóteo para ele ser crente, ele fala assim: seja exemplo, para ele ser exemplo. Ele fala assim: seja exemplo na palavra. E aí volta ao começo. Paulo estava se referindo às Escrituras. Timóteo, ele precisava ser um exemplo, principalmente na palavra, porque a palavra é a chave de tudo nas nossas vidas. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, que no princípio, lá no começo, em Gênesis, através da palavra, tudo que existe hoje foi feito. Deus pensava e falava: haja, e acontecia. Deus pensava e falava: haja, os animais existiam. Aleluia. A palavra era a chave de toda a vitória e de toda a maldição para vir na sua vida. Provérbios 18, 21, se eu não me engano, diz assim: e no poder da língua estão a vida e a morte. Quem usar, colherá os seus frutos. Desse jeito. Então eu não sei como você tem usado a palavra, como você tem usado a sua língua aqui. Mas se eu fosse você, eu começava a usar para a bênção. Glória a Deus. Se eu fosse você, eu começava a ouvir palavras e dizer: ai, não é nada, mas você não sabe aí como está a minha vida. Você não sabe quando eu chegar lá na minha casa, eu abrir meu armário, a minha despensa, se vai ter 1 quilo de feijão ou só 1 quilo de farinha. Mas hoje é noite, meu irmão, se você não fazia até hoje é noite de você abrir a sua boca e começar a profetizar que as coisas começarão a ser diferentes na sua vida. Que aquele seu filho que não quer saber de igreja, um dia ele vai estar aqui adorando ao Senhor. Que aquela sua família que não quer nem saber de Cristo, um dia ela vai entrar por essas portas, vai levantar as suas mãos e vai dizer: ó, eu quero servir ao Deus que você serve. Eu quero acreditar e acreditar no Deus que você vive. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!
diz assim, o que a gente planta, a gente vai colher. Então não adianta você plantar abacaxi e querer colher melancia. Você vai colher abacaxi. Você precisa, cristão, começar a conhecer as Escrituras e começar a utilizá-las na sua vida. Sabe qual é o nosso problema, João? Tirar a sombra do meu óculos aqui, né? De graça é muito diferente. Nós jovens precisamos aprender a estudar a palavra de Deus. Quantos de nós hoje aqui, talvez tenha bastante porque hoje é domingo, né? E tem uma crença aí que diz que domingo é do Senhor. Mas isso é outra história. Quantos de leram pelo menos um capítulo, sei lá, 10 versículos da Bíblia? Levanta a mão. A Bíblia diz: o meu povo perece, padece, porque não conhece as Escrituras. Tem tudo aqui, meu amado. Seu relacionamento está complicado, a Bíblia tem solução. Sua família está meio zoada, a Bíblia tem solução. Você está meio assim, não consegue arrumar emprego, a Bíblia tem solução. Então por que a gente insiste ainda em ficar falando para A, para B, para fulano, para ciclano? Eu vou fazer uma pergunta para você. Quando você está com dor de dente, você vai no cardiologista ou não? Tem alguém que vai no cardiologista quando está com dor de dente aqui? Você vai na onde? Então por que você ainda procura pessoas que não conseguem resolver o seu problema? Aleluia! Glória a Deus! Você serve a Deus. Verdade! Glória a Deus! Aleluia! Que está acima de tudo e de todos. É o único que pode pegar aquela causa impossível e resolver para você. Há quem diga um ditado por aí que dá jeito para tudo na vida, menos para. Mas a Bíblia não fala isso. João capítulo 8, versículo 17. João capítulo 14, versículo 6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor Jesus é a vida, meu amado. Aleluia! Quando você chega a Ele, a morte se transforma em vida. Aleluia! Precisamos ser exemplo na palavra de Deus. Precisamos buscar conhecimento nas Escrituras. E não é aquele negócio de fast food, não. Ah, eu preciso ler um versículo hoje na igreja. Vou lá no Google, no doutor Google, né? Ele sabe de tudo. Quero ler sobre semente. Vou lá, semente. E ó, aparece um versículo lá. Aí você vê aqui, o negócio não tem nada a ver com o contexto. Você fala de semente, e o pastor olha para você, pô, uma banceira, irmão, vigia. Mas por quê? Você quis comida rápida. Ao invés de você pegar o texto e procurar, opa, peraí, deixa eu ler o capítulo inteiro. Não pega da fonte. Não pega a fonte, né, pastor? Aí, misericórdia. Você precisa começar Aleluia! a ler, Glória a Deus! a aplicar, É verdade! a estudar a palavra de Deus. Porque ela tem um problema, ela tem uma solução para todos os seus problemas. E tem um texto muito tremendo que eu peguei aqui. Eu quero ler para você não precisa ler sua Bíblia. É em Ezequiel, capítulo 37. Deus fiel. Aleluia. Enquanto eu vou procurando aqui, você pode dar agora, né? Fica tranquilo. E ela falou que aqui tem liberdade, não sei. É livre. Glória a Deus! Ezequiel 37, 4. Olha só interessante, a gente estava falando de vida e de morte. Ezequiel 37, 4 diz assim: então ele me disse, ou seja, o Eterno, Deus Todo-Poderoso, profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Aleluia! E você deve conhecer melhor que eu talvez a história. Os ossos foram se juntando.
E aquele lugar, aquele vale que só tinha morte, para onde você olhar, agora se tornou um grande exército. Porque a palavra foi proferida e a vida aconteceu. Aleluia. Eu não sei se você é crente doido igual eu, mas eu sou meio louco. Deixa eu contar uma breve história para você aqui, e daqui a pouco eu já estou entregando. Eu tenho um cachorro chamado Thor. Olha aí, Thor. Mas enfim, chama Thor, um pitbull. Uma vez me deu os crentes. O bicho é crente. Quer ver? Se crente carnudo for em casa, aí pronto. Ele pega e. Mas crente cheio da unção de Deus, ele nem liga, porque ele gosta. Aí, esses tempos atrás, aí, umas semanas atrás, eu fui para Itapira. Acho que eu vim ministrar, né, no lugar. Não lembro onde, mas eu vim. E aí, chegou no domingo à noite, minha mãe ligou para mim. Renato, não precisa triste para lá para você, tá? E eu lembro que o final de semana foi impactante, pastor. Foi, nossa, muito bom, uma das mensagens mais impactantes da minha vida ministerial. Aí minha mãe ligou e falou assim: ó, Renato, torta muito. Não sei, aí a minha mãe falou assim: olha, minha mãe, velho, falou assim: ó, Renato, eu acho que não vai aguentar. Cara, aquilo foi. Meus irmãos talvez vão achar coisa boa, mas eu sou muito apegado ao meu cachorro, ao meu irmão. Deve ter crente assim também. Aqui. Aí o que aconteceu? Eu desabei, cara. Pergunta para Adriele, chorei, cara, chorei mesmo, chorei. Eu um monte desse tamanho chorando. Aí, eu lembrei desse versículo de Provérbios 18, 21. O poder da língua está a vida e a morte. Quem usa dela vai perder seus filhos. Aí eu fui no quarto, tranquei minha porta e falei: Deus, eu nunca fiz esse pedido para o Senhor. Mas o Senhor é o Deus que Ele pode fazer tudo. Não tem, você não limita a Deus. Pai, você viu lá? Eu não tenho um centavo no bolso para levar o cachorro para o veterinário. Se tivesse, era outra coisa, você levava. Mas eu não tenho, Deus. Você sabe a prova que eu estou passando. E eu sei que essa brincadeira não vai sair por menos de 200 pontos. Então, Deus, eu faço um pedido a Ti. Cura, meu irmão. Olha só. Eu terminei a oração. Aí, amanheceu segunda-feira, cedinho, 6 horas da manhã, fui para Campinas. Cheguei lá, olhei, primeira coisa, eu fui lá, olhei o animal. Nossa, tá aqui. Olho fundo, magrelo, parecendo até as costelas. E eu, incrédulo, ainda falei: nossa, acho que não vai ter jeito. Pensei, né? Acho que não vai ter jeito, né? Mas continuei perseverando. Só que a palavra já tinha sido proferida da minha boca. Eu fui lá, antes de falar: acho que não vai ter jeito não. Cheguei perto da casinha dele e falei, coloquei a mão nele, fiz carinho e falei: eu profetizo a vida sobre você. Cara, passou um dia, passou o segundo dia, amanheceu, eu acordei cedo, abri a janela, chamei Thor. Antes eu chamava ele, só fazia assim, com a cabecinha, olhar triste e voltava de novo. Falei: Thor! Ele levantou e foi lá já abanando o rabo. Talvez isso seja coisa boa para você, mas é para você entender que na sua boca, meu querido, existe a vida. Talvez você não seja um cachorro que está doente de um outro animal. Talvez a sua família esteja enferma espiritualmente. Verdade. Aleluia. Talvez o seu bairro, onde você congrega, esteja enfermo espiritualmente. É Deus. Aleluia. Talvez a sua cidade, onde que era para ter milhares de pessoas na marcha para Jesus, esteja enfermo espiritualmente. Mas não é culpa de pastor fulano, de pastor ciclano, meu amigo. A culpa é sua. Porque você tem que parar de falar: poxa, por que aquele pastor não veio? Poxa, aquele pastor fez um congresso, sei lá. Ao invés de vir para a marcha, começa a profetizar vida. Aleluia. Começa a profetizar vida sobre a sua cidade. Aleluia. Começa a profetizar vida
está aqui no culto, mas ele está lá na boca de fumo, fumando, usando droga. Começa a profetizar a vida para você, nos seus relacionamentos, que no passado foram frustrados, na sua família, que você não consegue nem falar um te amo para o seu pai e para sua mãe, você não consegue nem olhar na cara deles. Comece a profetizar a vida. E para terminar, já estou terminando. Eu ia falar sobre procedimento, paz, amor, mas isso aí deixa para um outro dia. Eu vou falar sobre, vou pegar só na palavra. Você precisa, em primeiríssimo lugar, ser um exemplo na palavra de Deus. Você precisa parar de perder tanto tempo, meu querido, com tantas outras coisas banais. Tantas outras coisas que tomam o seu tempo. Quando você vai ver, passou. A gente ouviu, foi num culto que estava o pastor Rodrigo, o pastor Rodrigo Soureiro. Ele falou uma coisa muito interessante, ele falou assim, ó, a gente faz tantas promessas na virada do ano, não é? Você fez tantas promessas em 2012, lá para que 2013 ia ser bênção na sua vida, mas 2013 passou, você não fez nem um terço de nada. Nós precisamos acordar, nossa geração precisa acordar e começar a meditar, a estudar, a crescer na palavra e na graça. Verdade, aleluia. Glória. Se você não viu escola dominical, querido, comece a vir, comece a estudar a palavra de Deus. Se você, casado, noivo, namorado, só tinha tempo para beijar na boca, meu querido, tira um pouco desse beijar na boca e comece a sentar com a sua namorada, com a sua noiva, com a sua esposa e meditar na palavra de Deus. Aleluia. 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 Vamos sentar, por favor. Glória a Deus. Com a autorização do pastor, irmãos. Eu confio no Pai. Glória a Deus. Aleluia. Bendito o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus, peço. Nós queremos ser a geração que vai impactar essa nação, esse mundo. Aleluia. Mas para que isso aconteça, querido, eu e você precisamos pôr a mão na consciência e falar assim, pô, peraí, mas será que eu estou sendo um exemplo lá onde eu estou? Será que eu estou sendo um exemplo no meu namoro? As pessoas podem olhar para o meu namoro e falar assim, ó, aí sim, é um namoro cristão. Será que no seu noivado você pode ser um exemplo? Será que no seu casamento, gente, você pode dizer, opa, vai igual falar, ó, seja meu imitador, seja como eu sou de Cristo. Aleluia. Hoje estão vivendo as igrejas doentes, porque esquecem, fazem de tudo, né, pastor? É culto do avivamento, é culto da bênção, é culto da chave da vitória, da caneta que vai assinar o documento que vai sair, é culto a corrente dos 70 apóstolos ungidos no morro de Moriá. Verdade. Mas esquece que para ter alguma coisa na sua vida, você precisa conhecer as Escrituras. Verdade. Aleluia. A nossa geração precisa Glória a Deus. deixar de abrir tantas revistas, deixar de abrir tantos Facebook e começar a abrir a palavra de Deus. Aleluia. Eu não sou tão ocupado, eu estudo, trabalho e estudo. Meu irmão, se for o caso, acorda meio de madrugada lá, se dá 10 minutos, 15 minutos, sabe a Bíblia. Senhor, fala comigo. Aleluia. Aleluia. A questão é que nós vamos para a igreja e 15 minutos antes do domingo de vir para a igreja, a gente começa a pensar que nós vamos para a igreja. Mas o seu culto, meu querido, começa lá no seu lar. O seu culto não começa aqui. Desse jeito. 15 minutos antes, você está assistindo filmes de violência, filmes de sexo explícito que estão passando na TV. E aí você desliga e fala assim, agora sim eu vou. Mas espera aí, Deus merece o seu resto. E eu postei esses dias um negócio no Facebook, que era exatamente uma parte do hino que cantou hoje está aqui. Te amo, Jesus, te adoro, eu falei, te dou minha vida mais que tudo, eu te amarei. Mas É forte. Aleluia. irmão, falar é fácil, querido. Te adoro, eu falei, eu te dou a minha vida, você tem noção do que é isso?
física, não, de correr com Jesus, sendo que você precisa estar preparado para isso. Mas eu estou falando da sua vida financeira. Eu estou falando da sua vida sentimental, querido. O meu pastor fala uma coisa que é interessantíssima. Ele fala: Deus, Jesus, Ele não quer ser o Senhor da sua vida se Ele não for o Senhor de toda a sua vida. Tem gente que dá o sentimento para Senhor, seja o Senhor dos meus sentimentos, mas a minha finanças, ó, não mexe não. Tem gente que dá as finanças a Jesus, mas Senhor, meu namoro, ó, não mexe não, deixa eu tomar conta. Aleluia. Irmão, antes de cantar, você fecha seus olhos e medite. O que está acontecendo? Será que você é um exemplo aí? Lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola? Será que as pessoas podem falar: opa, peraí, eu vou te seguir o irmão Renato, porque olha, esse daí é homem de Deus. Mas uma coisinha para você: existe uma grande diferença entre homem de Deus e ser usado por Deus. Porque Deus usou até uma ajuda. Agora, ser homem de Deus é as pessoas olharem para você, para a sua vida, e falar: ó, peraí, eu quero ser como o pastor Abraão.